Olá pessoal, eu sou Rafael Germano e nesse vídeo a gente vai utilizar a fórmula de resolução de uma equação de segundo grau. Se vocês já decoraram a fórmula, é a seguinte, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, tá? Onde o a, o b e o c são os elementos daqui, né, da nossa equação. O a é a constante que vem junto com o x ao quadrado, tá? O b vai ser a constante que vem junto com o x. E o c vai ser o nosso termo independente, que não tem letra, ok? Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esses elementos aqui na nossa fórmula e a gente vai resolver ela. No final, dependendo do discriminante, que é o valor que está dentro dessa raiz aqui, a gente pode ter nenhuma solução, uma solução, tá? Ou duas soluções. Vamos substituir esse caso aqui? Então, o que acontece? O b é o número que vem com x, então vai ser 2. Então, vai ser menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que no caso aqui, como não tem número, é 1, vezes 1, vezes o c, que nesse caso aqui é 3. Tudo isso sobre 2 vezes o a, que é 1. Bem, vamos lá. Menos 2 eu vou repetir, mais ou menos, raiz quadrada de... Bem, aí aqui a gente tem que tomar um cuidado pelo seguinte, ó. 2 vezes 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Sobre 2 vezes 1, 2. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque nesse discriminante, a gente precisa que ele seja positivo. Por quê? Se ele não for positivo, ou neutro, no caso zero, a gente não vai conseguir encontrar nenhuma solução. Por quê? Porque não existe raiz de número negativo. Esse aqui é um caso bem específico disso. Note que na hora que a gente resolver aqui essa conta, 4 menos 12, bem, 4 menos 12 é menos 8. Porém, não existe raiz quadrada de menos 8. Então, nesse caso aqui, quando a gente encontrou o discriminante negativo, a gente não tem solução. Vamos agora ver um segundo exemplo? Bem, a fórmula é a mesma, tá? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, certo? Essa aqui também é conhecida como uma fórmula de Bhaskara, tá bem? É muito conhecida assim. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vai substituir e vai torcer para o discriminante, que é o número que está aqui dentro da nossa raiz, tá? Que às vezes são chamados de quê? É chamado de nosso delta, ok? A gente vai torcer para ele não ser negativo, igual ao exemplo anterior. Porque sendo negativo, não vai ter a solução da raiz, logo não vai ter a nossa solução da equação quadrada, ok? Então vamos lá, substituindo. Ó. Lembrando, quem é o b? O b é o termo que vem junto com o x. O a é o que vem com x ao quadrado. E o c é o nosso termo independente, tá bem? Então vamos lá, ó. Menos b, que no caso vai ser menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado. B ao quadrado é quanto? B ao quadrado é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4. Tudo isso sobre 2 vezes o a, que é 1. Bem, menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. Tudo isso sobre 2 vezes 1, 2. Bem, 16 menos 16 dá quanto? Dá 0, né? Então, a gente vai ter menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de 0 sobre 2. Daí, o que acontece? Quando o discriminante é 0, a gente vai ter uma única solução. Por quê? Porque independente que eu some aqui com a raiz de 0 ou que eu subtraia com a raiz de 0, eu vou ter o mesmo resultado. Note que, ó, menos 4 mais raiz de 0 é 0 sobre 2 e menos 4 menos 0 sobre 2
Lembrando que 0 é raiz de 0, tá? Menos 4 mais 0 dá menos 4. Dividido por 2 dá menos 2. Menos 4 menos 0 dá menos 4. Dividido por 2 dá menos 2. Então, a gente tem o quê? Duas raízes iguais. Isso acontece sempre que o discriminante for igual a 0. Então, vamos lembrar os passos aí. Se o discriminante for negativo, a gente não vai ter solução, tá bem? Se o discriminante for igual a 0, a gente vai ter uma única solução, porque as duas soluções vão ser iguais. Já no próximo exemplo, a gente vai ter duas soluções diferentes, porque eu peguei um exemplo em que o discriminante é diferente de 0, tá? E positivo, claro. Então vamos lá, ó, rapidão. Último exemplo aqui, ó. Lembrando sempre a fórmula. Tem que decorar, tá, gente? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a, tá? Menos b é o número que vem com o nosso x, o a é o número que vem com x ao quadrado, e o c é o termo independente. Lembrando que esse sinal da frente conta, tá, gente? Esse sinal aqui da frente conta. Então, vamos lá. Ó. Menos b. Menos, aí quem é o b? O b é menos 3, tá? Esse sinal da frente que conta. Nos outros, como era positivo, não fazia diferença. Mas agora, como é negativo, vai fazer sim, tá? Então, menos 3, menos 3. O primeiro menos foi do b da fórmula, tá? O segundo menos é porque aqui o número é menos 3. Mais ou menos raiz quadrada de quem? De b ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é quem? 1, vezes o c, que é quem? Menos 1. Lembrando, sinal da frente conta. Sobre 2 vezes o a, que é 1. Olha, vocês tomem cuidado, porque eu sempre que eu estou colocando a igual a 1, porque aqui não veio nenhum número, tá? Com x ao quadrado. Mas, por exemplo, se viesse um 3 aqui, então não tem a aqui na fórmula, a gente vai colocar 3, tá? No caso aqui, como não tinha número, subtende-se que tem um 1 aqui na frente, ok? Então, por isso que a gente está colocando somente 1. Continuando. Menos com menos dá mais, então vai ficar 3 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de menos 3 ao quadrado dá 9. Aí, seguindo aqui. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Vezes menos 1 dá 4 positivo, tá? Então, aqui vai ser mais 4, certo? Tudo isso sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1, 2. Então, continuando. 3, mais ou menos raiz quadrada de 13 sobre 2. Aí, a gente vai ter agora duas soluções. A gente vai ter a solução em que a gente vai utilizar o sinal de mais, e a gente vai ter outra solução em que a gente vai utilizar o sinal de menos. Então, vamos lá. 3 mais raiz de 13 sobre 2, e 3 menos raiz de 13 sobre 2. 3 mais raiz de 13 sobre 2. Aqui a gente não vai ter como simplificar isso, né? Então, a gente pode deixar dessa forma. Porém, digamos que a gente tivesse, por exemplo, a raiz de 16 aqui. Porque aí a gente conseguiria resolver, né? Porque a raiz de 16 é quanto? A gente ficaria com o quê? Com 3, mais ou menos, raiz de 16 é 4 sobre 2. Lembrando, esse caso ficou raiz de 13 porque ela não é exata, tá? Não tem como a gente resolver ela. Mas ela tem a solução. Só que a solução dela é um número irracional. Por isso que a gente não vai colocar, ok? Então, vamos lá. Seguindo o exemplo. Se em vez de 13 aqui fosse 16, a gente ficaria como? Com duas soluções. Em que uma é como? É 3 mais 4 sobre 2. E a outra é 3 menos 4 sobre 2. Certo? 3 mais 4 dá 7 sobre 2 vai dar uma fração, né? 7 sobre 2. 3 mais menos 4 dá menos 1. Menos 1 dividido por 2 também dá uma fração, né? Menos 1 sobre 2. Se fosse exato, a gente poderia dividir, tá? Se fosse, por exemplo, 8 aqui em cima, 8 dividido por 2 dá 4. Aí a gente colocaria só o 4, ok? Bem, pessoal, esse foi o vídeo, ficou um pouco longo,
mas espero que tenha sido útil. Se restou alguma dúvida, deixe nos comentários e até o próximo Código Matemática.